Você ouve agora o programa Minha Música. Alô, ouvinte da Frecaneca FM, aqui é Manuel Malaquias, esse é o programa Minha Música. Estamos hoje no terceiro episódio da terceira temporada do programa e hoje com a presença massa aí do grupo Trindade Cabocla, composto por Oloye Felipe, Ian Orla e Emerson Santana. Trindade Cabocla é um grupo musical percussivo que representa aí a força da ancestralidade nordestina, pernambucana especificamente, através do ritmo e do tambor. Eles lançaram recentemente o documentário intitulado Meu Tambor, Minha Jurema, Minha Escola, e hoje a gente vai bater um papo aí sobre os temas que eles trouxeram aí nesse documentário, que aborda o toque e a musicalidade dentro da Jurema Sagrada de Pernambuco aí, especificamente, né? Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo na paz comigo, e eu espero que esteja com todos vocês também. A vida tá pra isso, então bom dia, tudo certo. Mané Malaquia, eu gosto de chamar assim porque é bem da gente. Manuel Malaquias é muito formal, Mané Malaquia mesmo, tá tudo na paz, embora me dê essa branca, tamo junto. Bom dia, axé, gratidão, vamos nessa. Bom dia, gente, bom dia Luiz Felipe, bom dia Orla, bom dia Mané Malaquias, Manuel, né? Vamos que vamos. Massa, vamos embora. Para começar, gente, eu vou fazer minha audiodescrição e vou pedir para que os meninos façam também posteriormente. Meu nome é Manuel, eu sou um homem pardo de olhos puxados, tenho um bigode cavanhaque, cabelo preto e curto. Uso um óculos transparente aqui, eu estou no estúdio da Frecaneca FM, sentado em frente ao microfone aqui com fones de ouvido. Oloye. Eu me chamo Oloye Felipe, eu sou um homem preto, estou com uma blusa de cor creme, vou botar aí off-white, de crochê, estou com contas de Exu e Xangô no pescoço, tenho o cabelo cacheado, enrolado, estou num cenário aqui do escritório onde trabalho, com livros, imagens, miçangas e outras coisas ao meu redor. Perfeito. Ian? Eu sou Ian Orla, sou homem preto, o cabelo é rasta, mas só na parte de cima, a parte de baixo é cortado. Eu tô com a camisa vermelha da faixa de Seu Zé de março, que tem bastante importância para mim, esse momento. E tô também aqui no escritório de casa com fone de ouvido e a parede amarela, um fundo limpo. Perfeito. Emerson. Bom dia, minha gente. Eu me chamo Emerson Santana, eu sou um caboclo, né, que é o pardo, né? Estou com um boné, estou com a camisa do esporte, um colar de prata e um headphone. E estou aqui em Peixinhos, né? Na cidade de Olinda. Massa, perfeito, Emerson. Podia estar com outra camisa aí, mas tudo bem, dá pra gente continuar. Para começar, pessoal, eu queria que vocês apresentassem de uma forma geral assim, o que é o grupo, né, Trindade Cabocla. Mas antes disso, eu queria saber individualmente quem é o Oloye Felipe, quem é Ian Orla e quem é Emerson Santana. Então, se vocês puderem responder aí na ordem, pra gente se conhecer melhor. E pra galera e pros ouvintes também conhecer melhor quem é cada um de vocês que compõe o grupo. Então, Aboro Aboye, Mojuba, meus respeitos. Acho que o pessoal já conhece esse bordão. Eu sou o Oloye Felipe, o preto que aqui vos fala, não vou me estender muito. Eu sou pernambucano. Eu nasci na cidade de Paulista, na maternidade do Chalé 2, antigo Chalé 2. Fui criado em Olinda, na cidade de Ouro Preto, Jatobá, pelo meu pai e pela minha mãe. E com 8 anos de idade eu migrei para Itapissuma, junto com eles. O filho está sempre com o pai e com a mãe. E ali em Itapissuma eu me criei nessa vivência de sair de Itapissuma para ir para Recife, para ir para Olinda. Eu sou juremeiro desde família, macumbeiro, não nasci baixando espírito, nem tombando ninguém, mas nasci numa família onde minha avó, minha tia Jandira e meu pai carnal são juremeiros desde o tempo de criança, então nasci e me criei no meio disso. Entrei no candomblé, pelo meio do candomblé na Goiabá, que é a tradição mais popular e mais forte, por sinal, dentro de Pernambuco. Não me iniciei nessa nação, fui iniciado pelo Babá Gidenã, pai Quênio do Ogum, Zezinho Tranca-Rua, como era conhecido antigamente. Um homem de Ogum que me iniciou ao Orixá Xangô, e na trajetória eu acabei me tornando Babalorixá do culto. Sou Babalaô, Elexu e Oloxum. Sou digital influencer, tento passar um pouco de informação para as pessoas e juntos nós formamos esse grupo Trindade Cabocla, que é sobre ele que nós vamos falar hoje aqui. É a minha identidade, a identidade do Ian, a identidade do Emerson e a junção de tudo isso. É tipo Pai, Filho e Espírito Santo.
é algo que nunca vai sair de moda. É a nossa identidade e esse grupo que você está entrevistando agora. Axé, Olodumare. Axé, eu sou Ian Orla, né? Orla Martins. Eu sou nascido no bairro de Casa Amarela, no Alto Santa Isabel. Sou bisneto de um fundador de um maracatu aí bastante influente em Recife, né? Nasci nesse berço cultural no Alto Santa Isabel, no Oiteiro, né? Ali no Casa Amarela, chamado de Oiteiro. Nasci e me criei ali, né? Hoje eu estou morando em São Paulo. Desde pequeno também venho nessa história de estudando a macumba, o catimbó, né? A nossa vivência, né? Ali presente. Sou iniciado no Xangô do Recife, no culto Naguebá, pelo babalorixá Babaguto, né? De Emanjá, com a Tossá e a lorixá Mãe Michele. Sou iniciado no Xangô do Recife. É isso, Axé, estamos por aqui nessa vivência. Para mim é bastante importante estar junto com os irmãos aprendendo. São pessoas que eu tenho, como é que eu posso dizer, sou fã mesmo. Já acompanho há um tempo e sou fã realmente. E para mim estar nesse momento com a Trindade Cabocla, eu acho que é bastante especial. Eu me chamo Emerson Santana, né? Sou de Olinda, ali da comunidade do Varadouro, V8, V9. Então, cresci com os meus avós, com minha mãe, minha avó era de pastoril. Meu avô era pandeirista, cantava também nos cabaré de Recife, lá de Igaraçu. E minha família vem tudo daquela área, Igaraçu, Itamaracá, né? E vivia nesse sonho. E hoje, né, cresci ali na comunidade do V8. Hoje eu toco no Maracatu, Estrela Brilhante de Igaraçu. Inclusive, descobri que o mestre é primo de um tio meu, filho de minha avó, Maracatu Estrela Brilhante de Igaraçu, que completou ano passado, dia 8 de dezembro, 201 anos, né? Então, vivi ali pela comunidade do V8 e V9, sítio histórico de Olinda, fazendo talha com meu pai, né? No Cedro. Cresci no terreiro de Mãe Penha também, Mãe Penha de Xangô, que tem uma jurema urbana ali no V8, né? Na rua Carme Leal, é onde eu cresci. Estou residindo no Rio de Janeiro. A minha família, os meus amigos, né? A Iar, né? Ialô, a Mãe Penha, o filho dela. E ver os mais velhos também, que eu considero muito. E é isso. Perfeito. Oloye, eu queria saber como surgiu, como é que foi a ideia do grupo, né? Como vocês chegaram nesse nome, que é bem interessante. Você já trouxe um pouquinho aí do que ele representa, né? Mas fala mais um pouquinho pra gente aí sobre a questão do nome do grupo e o que representa a Jurema em si, né? Na proposta musical do grupo, assim, né? Que a gente vê que é o forte, que é o carro-chefe aí da ideia do grupo, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Vou tentar falar pouquinho, né? Meu Orucó é Omobá Laxelé. Diz que eu sou filho do rei que tem o poder da palavra na boca. E isso às vezes acaba sendo exacerbado. Então vou tentar ser breve. Todos nós aqui já fundamos, eu vou botar uma base de 8 grupos na nossa cabeça e alguns que a gente tentou colocar em prática. Grupo, projeto, banda. Todo mundo aqui já fundou um, tentou, afundou, foi por água abaixo, não deu certo. Todo mundo tinha a ideia de expressar a sua loucura, né? E aqui em casa, quando a gente cultua Jurema, eu sempre comecei Jurema aqui em casa falando palavras que eu escuto os espíritos quando chegam, que eles falam. As palavras deles, né? Salve Deus, salve a Jurema Sagrada, salve as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Isso sempre me deu um estalo. E a gente sempre esteve junto, desde as primeiras macumbas que tem aqui em casa. Tem 4 anos que o EBAE foi fundado por mim e por Iaganda. Que esses 2 rapazes, eles vêm aqui para tocar tambor, para encorar tambor, para segurar bicho. Eles estão como amigos, tá para um amigo. Eles estão para me ajudar, assim como eu também sempre tive para ajudá-los no que é preciso. Então eu sempre senti uma irmandade muito forte, mas a gente nunca teve uma ideia prontidão. Tinha guardado na carteira Trindade Cabocla. Eu acho que foi acontecendo. A gente se entendeu Trindade Cabocla. 3 caboclos que se gosta, se respeita. 3 caboclos músicos, 3 caboclos macumbeiro e que vivem junto em prol de uma única coisa. Uma única coisa não, um plural de coisas benéficas, né?
a cultura popular, a música, a espiritualidade, a ancestralidade, são vários pontos no qual nós três sempre vivemos em prol disso. A gente está em prol de ensinar para o mais jovem, tentar deixar algo registrado. E aí, no dia 2 de novembro, que aqui em casa tem macumba, não é dia de finado nem de tristeza. É dia de finado, mas não é tristeza. Aqui é dia da festa de Dona Maria Padilha das 7 Catacumba, Pombagira de minha esposa, que antes mesmo até de qualquer orixá ou ifá chegar nessa terra, ela já dava consulta e já atendia pessoas aqui. Então, dona da casa mesmo aqui é ela. A nossa vertente espiritual, por mais que seja ampla, ela sempre esteve muito voltada para a cultura do caboclo brasileiro, que é cultuar os espíritos ancestrais de sua própria terra. E do meio disso começa a surgir a nossa loucura expressa. Vamos fazer um grupo de coco? Vamos tocar um coco depois da macumba? A gente nunca consegue lembrar, a gente já tentou várias vezes. Mas aí no outro dia a gente entra num consenso de que a gente vai criar um grupo, se estipula o nome. Eu agora, por exato, não posso dizer fui eu quem botei o nome, foi Ian ou foi Emerson, eu não lembro. Só se a gente voltar lá no grupo, nas nossas conversas, para ver quem foi que disse assim, tal nome. Mas eu sei que a gente entrou num acordo de chegar a Trindade Cabocla. 3 caboclos pernambucanos, porque dá para perceber que eu não sou de Senegal. Dá para perceber que Ian também não é da Nigéria. E que o Emerson não é de França. Que a gente tá todo mundo miscigenado, misturado aqui. Somos caboclos, porque quando fala caboclo, o povo só pensa em índio. Perdão, no povo indígena, nos descendentes originários. Perdoe a falta de letramento racial. As pessoas só pensam nessa figura, quando fala caboclo. Mas meu pai carnal, meu pai de santo, caboclo índio, índio africano. Caboclo índio do Jurema, eu quero saber o que é. Caboclo índio, índio africano. Somos nós. E eu creio que a Trindade Cabocla, ela surge. Eu vou passar a bola para eles falarem mais um pouquinho aí sobre isso. Mas eu creio que a Trindade Cabocla, ela surge disso. E com isso eu já consigo informar claramente qual é a influência da Jurema dentro do culto. Ave Maria. Nem preciso falar tanto, já deu para entender. Caboclo índio, índio. Aqui tá Emerson. Caboclo índio, índio africano dos indianos do Jurema. A sabedoria ancestral vai explicar com o tempo o que é que nós somos. Eu creio que nós somos uma irmandade espiritual que está expressando a fé como música aqui na Terra. Mas eles vão te falar mais um pouquinho sobre isso. Ian, para quem está ouvindo e talvez não conheça, né, tem gente aí que a gente tem ouvido do Brasil inteiro. Como é que você explicaria o que é a Jurema Sagrada, né, de uma forma geral, e a importância dessa vertente religiosa, né, dentro daqui da região Nordeste, né? É uma religião que vem representando a nossa região, né? Está se espalhando pelo Brasil. Como é que você explicaria para a galera aí o que é a Jurema e a importância dela, né, para a gente? Primeiro que a Jurema é uma tradição, né, religiosa que nasce, que surge através do encontro dos povos, né? Então, a Jurema, ela nasce desse encontro dos povos, inclusive nessa batalha contra-colonial, né? Do desbatismo católico, né? Que foi uma inquisição bastante profunda. Então, esses negros, esses caboclos indígenas, aconteceu toda essa miscigenação, né? Então, a Jurema é uma religião que une esses povos, né? Que nasce através do encontro desses povos nessa batalha contra-colonial e que junta o catolicismo popular nordestino, que traz a particularidade das ervas indígenas, da bebida, né, que é ingerida, que é preparada, o vinho de Jurema que é preparado, em alguns casos com raízes, com entre cascos, o ajucá que também é preparado também e servido também em determinadas ocasiões. Então tudo isso faz parte da Jurema, né? Com as rezas e, como é que eu posso falar? Organizações de magia africana. Então tudo isso você vê dentro da Jurema. Tudo isso faz parte da Jurema, né? Mas, propriamente dito, a gente pode dizer que a Jurema é um encontro das religiões, é um encontro de miscigenação dos povos que traz essa religião nordestina, que traz um pouco também dessa espiritualidade, né? Não só africana, mas como dos povos ameríndios, dos povos indígenas brasileiros. Massa? Muito bom, perfeito. Emerson, queria ouvir de você agora. Eu sei que você é percussionista também num universo fora da religião, né? Atua como músico.
e você vai ter outras perspectivas musicais também, né? E queria saber como é que tu vê a peculiaridade da Jurema, né? O estilo musical de se tocar Jurema, o que é que tem de único na musicalidade aí da Jurema, do toque da Jurema, dos toques da Jurema, né? Tá. Então, eu cresci, né, com minha avó se manifestando dentro de casa, eu sem entender, né? Então, assim, não tinha um contato com o terreiro, porque a minha avó, ela não era uma Ialorixá, né? Ela, de vez em quando, ia pro terreiro de algumas Ialorixás, babalorixás, como eu falei, fazia parte do pastoril, de um maracatu, né? E daí, eu tinha uma tia, eu sempre chamava ela de tia, passava, né? Aquela senhora negra, assim, sem miscigenação nenhuma, que é Mãe Penha de Xangu. E minha mãe, de vez em quando, ia lá, ia na casa de Dona Ney também, né? Minha mãe, né, sempre ia lá na casa e eu entendi aquilo ali como uma coisa de vó, assim, sabe? Uma coisa de ancestralidade, né? Quando a gente fala de ancestralidade, são os nossos antepassados. E eu já fazia parte de uma capoeira Angola, meu tio era da capoeira, e eu fui buscando isso. E dentro da capoeira eu fui conhecendo músicos, percussionistas, e fui me dedicando, porque é um trilhão de instrumentos, né? E aí eu fiquei, caramba, não só existe aquele tambor ali que tá na casa de Mãe Penha, né? Na casa de Jairinho, na casa de Missinho, na casa de Vera de Ossanha, sabe? Então eu digo, caramba, o que é isso? Então fui, e o pandeiro e o berimbau, né, que foram meus primeiros instrumentos. Eu com 8 anos de idade já tinha contato, já tocava, né, porque antigamente os mais velhos gostavam muito de músicas de Cuba, né, salsa, bolero, merengue, né, então você vê, né, os cantores de antigamente se preocupavam com a voz. E eu comecei a entender, e daí eu fui pro lado da percussão, mas eu não separo, assim, eu não vejo uma separação, né. E conheci a música africana. Essa música africana, né, malinquê, mandengue, me fez entender que existe um respeito ali, né? O respeito à base, o respeito quem vai solar, o respeito quem vai cantar. Isso foi me dando esse entendimento. E daí eu voltando e dizendo, caramba, mas isso tem dentro do terreiro lá. Eu escutava cal tocando, cal coloral, finado, né? E escutava daqui a pouco e quando eu ia pra capoeira tava todo mundo estudando a música Rastafari de Naya Big. Eu dizia, caramba, uma música Rastafari, né, da Jamaica ou da Etiópia, ou, né, e dentro do terreiro ali tem, velho, eu disse, caramba, não existe uma separação assim. Agora, lógico, dentro de um terreiro ou dentro de uma academia de capoeira Angola, na rua e dentro de casa existem regras, né? Então são aquelas regras ali que a gente tem que manter, né? E fazer com o que tem. Então não vejo assim a separação, né? Da percussão com a religião. Eu acho que a música ela é uma divindade, né? Mas respeitando as Ialorixás, os babalorixás e sacerdotes, né? Então, assim, a Jurema Sagrada, quando eu vejo a musicalidade muito forte, é como se fosse sankofa, né? A gente buscar aquele passado ali e dizer, caramba, isso já existia, então o que é que eu estou fazendo? Não estou criando nada, eu não estou inventando nada, eu estou buscando o que os nossos ancestrais, mesmo o mínimo que for, a simplicidade que for, né? Eu busco assim, então eu vou sempre naquela tranquilidade, naquele amor mesmo, buscar aquela musicalidade que tem dentro e fora, né? Aí eu junto as duas e organizo ali e faço a união. Então não vejo essa separação e para mim a musicalidade, mesmo até quem nunca entrou na escola de música, quem nunca entrou num conservatório, né? Que são músicas que são tiradas, que são músicas africanas também que estão ali, né? Mesmo dizendo que são cristãos, que são europeias, mas queira que não queira, assim, a base musical, ela vem de África e vem dos povos originários, né? Então, o que eu busco dentro, né, o que eu vejo dentro da musicalidade da Jurema, ela vai além porque busca os espíritos, busca as entidades. Então, eu acho que esse encontro aí, para mim, a Jurema, ela é vasta, assim, ela é muito, muito especial. Muito bom, é incrível, né, o poder que a gente vai encontrar aí dentro do tambor, dentro da música, de se reconectar, né, foi algo que você falou no documentário que eu
prestei bastante atenção, né? E uma pessoa fala assim, toca aquilo, toca de tal jeito, para eu me lembrar dos tempos passados, da minha, enfim, dos meus velhos tempos, né? E não só dos nossos próprios velhos tempos, né? Dos mais velhos, mas das gerações passadas, né? Da ancestralidade, de fato. Isso é um poder, é uma tecnologia, assim, podemos dizer assim, incrível, né? Através do som que a gente consegue fazer isso. É maravilhoso. E, Emerson, uma curiosidade, eu deixei para falar isso aqui no meio da entrevista, né, para ter uma emoção, mas eu sou, como eu falei, né, sou de Candomblé, de Jurema também, sou ogã, sou percussionista, e eu não sei se você lembra, mas você foi meu professor, cara. Eu aprendi a dar o slap, o open no timbal contigo, um grupo percussivo que eu fazia parte, e você foi professor durante um pequeno tempo. Lá no Recife. Isso, aqui no Recife, nesse antigo, que cara. Massa! Muito bom. Eu já acompanhava você no Instagram e os meninos também. E aí foi massa ver a criação do grupo. Tô acompanhando aí desde o início. E aí, então é um prazer, né? A gente tá aqui podendo trocar essa ideia. Hoje eu já me entendo como percussionista, já toco aí. E teve um pouco de você aí. Então, a gente falando sobre aprendizado, sobre ancestralidade, sobre conhecimento também. É muito simbólico para mim hoje estar aqui nessa conversa, né? Com você presente. Eu fico muito feliz, sabia? Assim, é uma coisa que me toca muito, assim, o pouco que eu sei, né, o pouco que nós sabemos aqui também, né, fortalece o outro, como já me fortaleceram, né, com vários sábios que sabiam de tudo, que não sabiam de nada e que me salvou. Então, que essa corrente, ela permaneça, né, para o nosso futuro, né? Porque quando a gente fala em ancestralidade, a gente só fala no passado, mas é presente e futuro, né? Como vários falam, como o Nego Bispo, como Ailton Krenak e vários outros, né? Que vou citar aqui, a gente vai tomar o dia todo, né? E vira a noite e tudo, né? Mas obrigado e prazer em revê-lo. Não tô me lembrando muito, tá com bigode, tá com barba. Faz mais 10 anos isso. Perfeito. Massa. Gente, vamos abrir os ouvidos agora, vamos deixar a escuta atenta aí, porque eu queria trazer para os ouvintes um pouquinho da mão dos meninos aí no coro, tocando. Eles fizeram umas gravações, né, de toques aí que a gente faz na Jurema, com os sotaques, né, os diferentes sotaques, os diferentes toques que a gente vai encontrar. Tá lá para quem vocês vão ouvir aqui agora, né, no nosso bate-papo aqui, mas quem quiser pesquisar, tem um canal deles no YouTube, o Trindade Cabocla, e lá vai ter os vídeos. Não é só o áudio, né? O vídeo também deles tocando, então vocês podem acessar lá, né? Agora eu queria chamar aqui pra gente ouvir a mazuca tradicional pernambucana, né? Que é um desses materiais que eles vão ter lá no canal. Então vamos ouvir um pouquinho. Minha música. Esse é o programa Minha Música, estamos hoje no terceiro episódio da terceira temporada do programa. Hoje a gente está com a presença aqui do grupo Trindade Cabocla, composto por Oleia Felipe, Ian Orla e Emerson Santana. Para quem não pegou, para quem não conhece, né, o Trindade Cabocla é um grupo musical percussível que representa aí a força da ancestralidade nordestina, mais especificamente daqui de Pernambuco, através do ritmo e da força aí do tambor, né? Eles lançaram um documentário recentemente chamado Meu Tambor, Minha Jurema e Minha Escola, e a gente tá batendo um papo aqui, massa, sobre esse documentário, sobre os temas que eles trouxeram aí dentro desse documentário, mais focado na musicalidade da Jurema Sagrada, né? Vertente religiosa aí de matriz indígena, né? E com suas misturas também daqui do Nordeste. Oloie, vamos lá. Queria saber, na prática, no ritual dentro da Jurema, qual a função de fato, né, dos tambores, dos ilus?
né? Falar pra gente aí um pouquinho da introdução desse instrumento também no culto, porque a gente sabe que é uma coisa que veio de outro culto, né? É uma coisa que ali dentro da localidade foi se colocando junto, foi se introduzindo, né? Veio do Nagô e acabou dentro da Jurema, né? Fala um pouquinho sobre essa inserção aí do instrumento dentro da Jurema e sua função também ritual, né? Vamos lá. Vou tentar dividir aqui por partes, né? A função ritual do tambor, até então, em primeira instância, a gente tem que lembrar da madeira. Ninguém fazia tambor de aço no passado. Aquela madeira, um dia, ela foi células no universo. Depois ela se tornou semente. A natureza germinou, ela se tornou uma árvore. Cresceu, possivelmente deu frutos e flores. E assim como um ser humano cumpriu o seu ciclo, foi sacrificada, porque ninguém faz tambor de árvore morta, podre, na floresta, né? Ninguém faz tambor com madeira podre. Então, ela foi sacrificada para tornar-se madeira e assim poder, com as mãos do luthier, tornar-se um instrumento. Esteja dentro do culto ou não, já é sagrado. Já rolou sacrifício, já rolou ciclo vital. Acabou. A pele do animal é o mesmo processo. Se você fizer de corda, você sabe que a base da corda é natural. Se você botar de chave, o ferro não cai do céu, é mineral que vem da terra. Se você botar na cunha, a cunha é madeira do mesmo jeito, birra é madeira do mesmo jeito, árvore sacrificada. A pele que é usada, indiscutível. A pele vem de um animal que cumpriu seu ciclo vital e foi sacrificado, porque é muito raro alguém esperar um boi morrer para usar a pele dele, né? Então, é um animal que é sacrificado e tem ali, no seu ciclo pós-morte, a sua vida reconstituída. Então, no sentido ritual, eu vou dar a visão que eu tenho, eu, Babalaú, Ifatobi, Fanií, Xutundi, Agulamã. Não tem nada a ver com a visão de ninguém, nem com a casa de ninguém. A visão que eu tenho clara é de que quando o mais velho falava corriqueiramente assim, esse instrumento é um orixá, sabia? Ele estava falando a verdade, só que não é um só não. Porque para o culto a árvore é um orixá. O animal, quem conhece do culto, sabe muito bem que depois que der a folha para ele, o próximo rito é você bater cabeça para aquele animal. Então aquele animal também é um orixá, ele salvou a tua vida, ele deu a vida dele. É tipo Jesus, já que a galera endeusa aquele bode. Ele está fazendo o mesmo serviço. Só que o ser humano, ele é ignorante demais para raciocinar sobre isso, que é um bode, comedor de capim, cagador de chão. Então ninguém vê. Então o sentido ritual do tambor dentro do culto, ele tem a mesma função de um orixá. Porque ele é vida após morte da árvore, ele é vida após extração mineral do ferro, ele é vida após morte da matéria-prima da corda ou da cunha, e ele é vida após morte do bicho que vai ser usado a pele, que vai absorver o impacto espiritual da chegada da divindade em primeira instância na Terra, para que consiga explodir aquela possessão em seus filhos. Então, o primeiro sentido do tambor dentro do culto, perguntado a mim, qual a função espiritual? Absorver o primeiro impacto da divindade. Do tambor. A introdução dele para chegar a isso na Jurema é uma outra história. Porque o tambor a gente sabe muito bem, né? Bateu no peito aqui, ó. Isso aqui é tambor. É pele, a armação e o som que tá saindo, ó. Isso aqui é tambor. Então o tambor ele existe desde o primórdio. Mas o tambor introduzido na Jurema é uma outra história. A gente sabe que a Jurema ela vem de maraca e mazurca, que é pisada no chão. A mazurca ela é de pisada. O som ainda era natural. A floresta só estava na maraca. O canto era natural. A pisada e a dança, o barulho da palha, da pena, do corpo, era o que levava. E aí quando eles conseguem entender que tudo no mundo, em algum momento, foi transferido para um tambor, eles conseguem introduzir o tambor. A palma chega antes. Então eles introduzem o tambor dentro do culto de Jurema da mesma forma que eles introduziram a cruz embaixo do Ilu, que não existia. É uma introdução. Como você vê, eu vejo de uma coisa mais normal do mundo. Qual era a baiana que usava roupa de engomada de rechilheu aqui? Nenhuma. Aquilo foi introduzido. Homem de terno no candomblé estava querendo enganar o branco, ele estava dizendo que ia para a igreja. Foi introduzido. Nossa roupa, nossa indumentária não é essa. Confere? Assim dentro de qualquer outro culto. O tambor,
Ele é uma introdução, uma adaptação, uma expansão rítmica que gera novas cadências baseadas em tudo aquilo que eu falei, no balanço do corpo, na palha, na maraca, na palma, na voz. Porque se você pegar para escutar, você vai ver que tem várias frases do ponto de Jurema que ela vai casar direitinho. Eu faço pelo sinal patacatum, patacuntum, patacatu, patacuntum, padacatum, padacumpá, padacatum, pacutum, padacatum, bacutum, padacatum, bacutum, padacatum, bacumpá. Eles estão se complementando. Então, a ação, a importância dentro do culto é um orixá, um só não, muitos outros. Árvore, ferro, animal vivo, semelhante. Abre um carneiro para tu ver se ele não é igualzinho a tu por dentro. Semelhante, vivo, que é entregue e oferecido para que aquele tambor gere som, absorva o primeiro impacto espiritual e com seu som ele expanda essa energia na sala. Isso é o sentido espiritual, o sentido ritual do tambor para mim. Um dos, tem muitos outros, eu não vou poder tomar o dedo de vocês aqui para isso. E a introdução, elas são uma introdução, uma expansão rítmica, uma adaptação para que não diminua, apenas cresça. Que o nosso barulho, o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa voz, o nosso som, a nossa música, ela só cresça, ela só se expanda. Trindade Cabocla também está no mundo para isso. É para expandir a musicalidade sagrada. A gente não quer banalizar nada, que é o que tem acontecido. A gente não quer banalizar, a gente quer expandir a musicalidade. Assim é o tambor ritual, assim é a introdução do Ilu de Nagoebá, que era Batá, que ganhou cruz, ganhou banco, ganhou uma pele só para ser tocada, porque eu não vejo ninguém tocando Ilu assim. Todo mundo toca numa pele, então isso tudo é adaptação das quais ninguém quer falar. Então vamos falar sobre a adaptação de ter colocado o Ilu na Jurema também. Ela é tão normal quanto. O problema é que a galera tá buscando problema, a galera não quer resolução, a galera quer problema. Mas é isso. É verdade, é verdade. Parar pra perceber, assim, a gente vai notar adaptações em diversos ramos dentro da religião, né? E a musicalidade, aí os instrumentos é um deles, né? E é um processo, como você falou, natural mesmo. Realmente, os anos vão se passando, né? As gerações vão se passando. Pandeiro na igreja? Exato, pois é. Diversas outras vertentes religiosas, a gente vai ver diversas adaptações, né? Um ciclo natural das coisas. Gostei muito do termo expansão musical, é muito isso mesmo, né? É uma expansão. Exato, é incrível. E vamos falar sobre essa expansão aí, então, em relação a esses toques da Jurema. Ian, fala pra gente aí um pouquinho sobre esses toques especificamente, né? Tipo, quando a galera meio leiga, assim, escuta tucaracatu, acha que só tem isso, né? Acha que a macumba é o samba doido tocando rápido, tá? Aquela maluquice. Eu vejo muito a galera tendo essa percepção, assim, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma diversidade de toques dentro da Jurema, né? A gente tem toques que vêm de outras origens também, vêm de algumas nações, que é adaptado dentro da Jurema para um sotaque mais da Jurema. Queria que tu citasse aí algum desses toques, né, que a gente encontra hoje na Jurema e essa questão também dos sotaques, né? Que é o que você trouxe também no documentário, em relação à localidade, né? A gente vai ter esses toques na Jurema aqui no Recife sendo tocado e sendo entendido de formas um pouco diferentes em alguns lugares, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, eu citei lá no documentário as localidades e as macumbas, né? Cada lugar tem a seu ritmo, a sua macumba. E tem lugares específicos, e eu vou falar de onde eu nasci, Casa Amarela, Alto Santa Isabel, onde a gente encontra. E aí eu vou falar, eu nasci no Alto Santa Isabel, Casa Amarela, e a gente tem ali outras regiões ali próximo, né, as redondezas ali, dessa parte da zona norte ali do Recife. E tem Nova Descoberta, Vasco da Gama, Morro da Conceição, aquela galera ali, que são órgãos que se conhecem também, né, que são bastante entrosados entre si. Dentro desses lugares existem ritmos, né, como essa mazurca tradicional que a gente consegue identificar hoje como aquele tucaracatuca, tacutaco, ticatuca, ticutaco, né? Então a gente consegue identificar isso, que é bastante usada nesses locais que eu estou falando agora, Casa Amarela ali na Nova Descoberta, é uma macumba que é bastante usada. Mas a gente também tem um Congo de Ouro, que também já é uma descendência já da cultura banto, mas a gente também tem dentro dessa macumba. E aí, dentro de Casa Amarela também, a gente consegue escutar uma coisa que por muitos já chegou a ser até criticado, que é o baque virado. Ou seja, tem lugares que cantam não só para Preto Velho, mas também como
como é que eu posso falar? Para os mestres, o baque virado. Tem mestre que gosta de tocar esse baque virado, propriamente dito, eu vou dizer ali, Casa Amarela, Nova Descoberta, Venda Norte, Vasco da Gama, Morro da Conceição, essa Bomba da Metéria ali, que tocam um baque virado, que é esse baque do maracatu, no Iru também, né? Então a gente pode dizer que é um ritmo dentro da Jurema, né? Dentro de uma localidade ali do Recife. A gente olha ali, região metropolitana, do outro lado, eu cheguei ali, vamos supor, Venda Norte, peguei um ônibus, fui parar ali no Butrins, cheguei ali na macumba da Mangueira ali do Butrins, e eu encontro uma outra Jurema, velho, um outro catimbó. Então, enquanto lá em Casa Amarela a gente toca com maracá, que eram vários, né? Na minha época de pirraia assim, eu lembro que tinha 2 ogãs tocando no bombo, que também é uma outra coisa. Tinha 2 ogãs tocando num bombo ali, tocando um samba parecido com o Kabila, né? Com o Cabula, como todo mundo conhece, mas tocado com o maracá. E que tinha o coroa que ia pra tocar só a maraca. Tinha aquele cara que era viciado em maraca. Ele não tocava bomba, ele só tocava maraca. E respondia, né? Cantava aquela coisa toda. Então a gente tem essa macumba. Quando nós chegamos do outro lado lá, aí a gente encontra uma macumba também com 2 bombos, mas a gente encontra uma outra cadência, uma outra célula rítmica, né? Então a gente chega lá, a gente encontra um uma B, outra pegada de macumba, de Jurema. Puxado pro Cacau Góes, que Emerson falou, já. Quando você escuta, você já sente automaticamente, assim, você consegue sentir o poder da cúmbia, do merengue. E é macumba, não deixa de ser macumba. Macumba, né? E aí, quando a gente chega, a gente vai ali pro pessoal do outro lado, Estância, Mostardinha, Prazeres. A gente encontra lá uma outra macumba. Então a gente encontra uma macumba que é tocada assim como no Candomblé Nagu, né? No Naguebá, com 3 ilus, 3 ilus, muitas das casas com muita maraca espalhada, e a B, Igã. Então a gente tem uma outra armação, né? Percussiva. E também temos uma outra leitura de samba, né? A gente tem uma outra leitura de samba, onde alguns até chamam, já chegaram a chamar de samba de velho, pela leitura rítmica que o samba, que junto, unido, tudo dá, né? O então vai dando esse molegeado no som, né? Então a gente tem, eu citei 3 lugares diferentes, cada lugar a gente tá fazendo aí uma triangulação de espaço, ali dentro, quando a gente fala aí de Recife, nessa parte aí, que tocam ritmos diferentes, né? Então lá nessa parte, Mostardinha, Estância, Jordão, Cavaleiro, Jardim São Paulo, esse outro lado lá, como é o nome? São Martim, a Mangueira, né? Que trouxe esse nome, a Macumba da Mangueira, que ficou conhecida, né? A Macumba da Mangueira, a pisada do menino da Mangueira lá, ficou conhecida. A gente tem essas diferenças de lugar, né? É uma diferença territorial, e é importante que a gente saiba que é massa que existe um sotaque, existe um jeito de se cantar a macumba lá na Mostardinha. Por isso que existe aquele sotaque. Existe um jeito. Eu não vou chegar lá e vou cantar um ponto que é lá da... Não que não possa, mas eu não vou chegar e vou cantar um ponto da macumba lá do maestro tocando a Mangueira, porque são sotaques diferentes, são jeitos diferentes, são propostas diferentes de melodia, de rítmica, do mesmo jeito que eu não vou pegar o coisa da Mangueira e vou tocar lá, né? Eu até falei dessa coisa de que, tipo, quando a gente tá na casa do maestro, ajudando lá nos toques, eu procuro muito fazer isso. Quando o maestro, ele canta o ponto da sequência familiar dele, eu procuro fazer com que aquele ponto ele seja reverenciado do jeito que é, com a sequência rítmica que ele me ensinou, o jeito que ele passou para mim, ó, é desse jeito, na minha família é assim, na minha tradição é assim. Então eu acho que isso é importante ter dentro da coisa da familiaridade, né? Do mesmo jeito que se eu chegar um dia numa Mangueira para tocar, eu ter essa coisa de, tipo, opa, aqui eu vou tocar a Mangueira do pessoal aqui, né?
É de levar você lá na casa da minha tia pra mostrar, moleque. Presta atenção aqui, dê uma olhada. É essa célula aqui que eu ensinei por mim, ensinei meu sobrinho aqui. Total. Olha eles tocando aqui. É isso aqui. Quando a gente cantar, por favor, lembre. Eu queria até adicionar um pedacinho que você falou aí sobre o canto e o toque, né? O Ian falou sobre o canto e o toque na Mangueira. O canto e o toque na Mangueira, na casa da minha tia, lá nos Butrim, na casa da Dona Jandira de Cibamba. Tem um jeito de tocar e de cantar. Mestre Cibamba, da Jurema Sagrada. Mestre Cibamba, promete não faltar. Mestre Cibamba, é o orgulho dessa casa. Tá sambado, dá pra sentir que isso tá sambado. Firma ponto na mangueira, seu cachimbo faz fumaça. Mestre Cibamba, se você botar mangueira, não vai casar, certo? Ele é Firmino, da macumba. O tom mudou, pô. Da esquerda, infernal. A gente sabe que já puxou com um lado de coco pesadão, com coco de sala. Né? As melodias vão levar aí atrás. Em sua companhia, né? Sete caboclo malvado. O aboio chamou ali. Não tem mais como você usar o samba, que caboclo boiadeiro, aboiador, nego velho do interior, no samba, meu amigo. Então são vertentes claras que precisam ser explicadas, acima de tudo, respeitadas. Sobre esse papo que o Orla trouxe, eu lembro que eu tive esse impacto assim também, porque eu aprendi, e aí nessa época, né, que eu tive aula com o Emerson e tal, eu aprendi dentro dessa perspectiva mais da galera de Olinda e tal, mas aqui do centro também, do que se tocava muito pelo centro, pelos grupos percussivos também, e pelas macumbas mais do lado de Olinda, e eu peguei essa mazuca mais tucaracutá, e eu não conhecia a Mangueira. E aí a casa que eu faço parte hoje é em Cavaleiro, né, que já tem muitos anos. E ela vem, como o Orla citou aí, tá dentro dessa localidade que tem muito a Mangueira como uma base, sabe? E aí quando eu cheguei lá, eu fiz meio muito a cabeça fechada, né, de quem tá começando. Esses caras tocam errado, velho, toca estranho, toca diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo mazuca assim. E eu não entendi essa questão do sotaque, né? E aí eu vim entender depois, e aí eu vim formalizar de fato na minha cabeça depois de acompanhar o material de vocês, que, pô, é um sotaque. Assim como a gente acompanha outras vertentes também religiosas, a gente vê os sotaques do pessoal tocando, os atabaques. Dentro de Recife, Recife é um mundo, né? A gente pode dizer assim. Então a gente vai ter essa diversidade também, e é muito massa ver essa consciência de vocês, de conseguir formalizar isso e descrever certinho, que é uma coisa que a gente... que ao meu humilde olhar, assim, eu sinto falta aqui nessa consciência musical da galera que tá tocando aqui, dos orgãs, das pessoas que tocam de uma forma geral. Não existe o mínimo de uma educação musical, assim, sabe? De ter esse cuidado, de cheguei na casa de fulano, não vou tocar do meu jeito, sabe? Não necessariamente, né? Pode ser que sim, mas tipo, eu não vou chegar lá ditando como é que é pra tocar. Eu vou chegar, vou escutar primeiramente, entender como é a dinâmica daquela casa ali, musical. E aí, se eu for convidado e tal, eu vou na manha. É uma coisa assim, velho, que tá muito em falta, sabe? E aí eu queria puxar pra esse gancho aí, perguntar pra Emerson como é que ele vê isso, né? Dessa questão dessas gerações novas. Como é que você vê esse comportamento novo? Como é que você vê essa forma de tocar nova? Não que a Mangueira seja algo novo, né? Mas a gente sabe que tem a gente tá numa febre aí da Mangueira que tá dividindo opiniões, assim, né? Tem uma galera que não gosta, tem uma galera que acha que é rápido demais, tem uma galera que não... Eu já vi alguém falar, na minha casa não toca Mangueira. Como é que você vê isso, né? Em relação também à visão dos mais velhos. Como é que a galera tocava antigamente e como é que tá sendo levado hoje nesses caminhos aí? Fala pra gente aí. Então, isso pra mim é um tema muito sensível, né? A se falar. Porque, assim, eu me acho um novo velho, um velho novo, né? Então, eu sou aquela pessoa que me encaixo, que se a pessoa tá tocando rápido, vamos embora. Se a pessoa tá tocando lento, vamos embora, né? E essa questão, acho que a Mangueira, né, peço até a permissão a Luiz Felipe e a Orla, a Mangueira também é um toque novo, né? Assim, toque novo que eu digo 50 anos, 40, 60 anos, né? Não é o novo, né? Eu não sei, eles podem explicar melhor, porque eu vim conhecer a Mangueira através deles. E aqui em Olinda é só até amanhecer o dia, uma rapidez frenética, e que eu vejo uma ligação com o frevo, né? E acaba sendo um pouco mais rápido. Só que também tem uma coisa muito importante que eu sempre falo: a geração antiga, né? Eles se preocupavam muito com as vozes, escutavam muito bolero, escutava muito tchá-tchá Lucafum, plena, né? Aquelas músicas de merengue, então era um pouco mais, né? E se a gente for dar uma estudada mesmo, né? Até tava com o Chico Nunes ontem, né? Ele falando das gravações de 1940,
né? E a gente também pega assim a questão da afinação, né? Acho que é o Lá 44, né, Felipe? Então, antigamente os instrumentos eram afinados em 432, Lá 432, não é isso? E essa afinação de hoje foi criada pelos nazistas, né? Por pessoas, essas afinações a gente escuta, causa câncer, né? Então, assim, eu não culpo... Obrigado por lembrar, obrigado. Né? Eu não culpo a geração antiga nem a geração nova. Eu culpo ao sistema mesmo, né? Como Paulo Freire sempre fala, né? É um projeto ali de não educar, né? E é fogo que o conhecimento às vezes não chega dentro da comunidade. Mas hoje em dia tem um celular, mas às vezes o algoritmo ali, ele não tá para, tipo, a região ali, uma região da comunidade, não vai chegar. Mas tem um celular, é só procurar, né? Então, uma coisa muito importante, a gente tem o IA hoje, né? Então, mas tem que saber fazer as perguntas certas. Então, como não temos estudo, a gente às vezes sabe nem escrever, nem falar, e como é que vai fazer a pergunta certa. Então, assim, eu não culpo ambos, mas a geração antiga, como foi criada, né, no bolero, né, preocupação de voz, eu vejo que muita gente hoje em dia, os mais novos, né, até peço para eles pesquisarem, escutar música antiga, né, até a música funk mesmo, que eles gostam, né, a música funk antiga, para ver ali a criação, né, como foi gravado, como foi feito, a preocupação de ouvir e não quebrar o tempo todo. E também peço para eles buscar um pouco da música africana, mandengue, que educa muito. Até então, eu mais novo, eu queria chegar do lado de um mais antigo, mais velho, tocando na cadência, né? A jogada do Ilu, quando eu ia ali para casa de pai Edu, do finado pai Edu, né? E quando eu olhava Paulo, Cláudio tocando, Edwin jogando as mãos assim, bonito. Então, quando ele jogava as mãos, o tempo que voltava tinha que ser mais lento, não tem como fazer um ritmo rápido e jogar as mãos, sabe? Para você fazer um ritmo rápido, você tem que estar fincado ali pertinho do tambor. Para você fazer um ritmo feito leão, coroado, você joga o braço para cima e volta. Aqui no sul, a turma tem até o costume de girar, né? Girar o braço. Aí não, aí já né, com o finado Mestre Afonso também, né? Então, aquela cadência, né? E a gente também, com a evolução da tecnologia, tá tudo mais rápido, as informações vêm de um jeito, a gente não escuta mais no andamento certo, a gente só escuta velocidade 2. Então, para as novas gerações, né, tá sendo o momento dele, rapidez, vai-se embora, a gente fala que vai-se embora com a mulher dos cachorros doidos, né? E o estudo tá aí, né? Então, tem eu, o Luiz Felipe, queira que não queira, os mais jovens têm 13, 14, 17 anos, nós já estamos na faixa dos 30, já para os 40, né? Então, assim, escutar um pouco os mais velhos, de verdade, aqueles que estudam, velho, beleza, vamos fazer esse solo aí, mas calma, quem tá tocando aqui é o mestre, seu Galo Preto tem 92 anos, então calma, vamos segurar aí, calma o bombo, eu cresci tocando o bombo de coco, esse mestre Dedo, né, Luguaru, o filho de Mestre Dedo, Cavalo, tocava com Dona Glorinha, Dona Ana, sabe, Mestre Ferrugem. Então, segura aí, vamos tocar para esse mestre aqui, bem tranquilo. No final a gente arrocha o nó, né? Então vai crescendo ali, se quiser fazer um solo, mas com respeito, no momento do solo. Hoje em dia eu vejo o povo tocando bombo, e o Ilu quebradeira o tempo todo, e a melodia ali se perde, né? E às vezes as pessoas de fora falam assim, caramba, velho, Pernambuco pesa 1 tonelada, mas Pernambuco tem melodia também, tem harmonia, temos escola de frevo, né? Temos ciranda, a gente é multicultural, a gente tem uma diversidade que em lugar nenhum tem. Então, os mais jovens que estão aí, que vão ouvir, o estudo, né? O conhecimento é que salva, o mínimo que for, né? E o respeito também, né? Então, quando o mais velho chegar, que ele tem ciência, porque tem mais velho também que, né, às vezes fala besteira, você amanhece o dia, o cara tá falando besteira, mas tem mais velhos que vão dizer assim, faz isso, faz aquilo, então tu vai melhorar, porque até então teu corpo tá novo, mas depois tu vai ficar velho. Agora mesmo fui tocar no corpo, teve uma hora que eu cansei, eu digo, caramba, eu nunca tinha cansado tocando zabumba de coco, mas eu tava tão frenético que eu disse, meu Deus do céu, eu pedi ao bomba, eu pedi ao chão, eu pedi ao céu, eu pedi à natureza, ao vento, sabe, mas eu cansei, eu disse, caramba, meu corpo
ele já não é aquele corpo de 17 anos, de 20, né? Então, assim, vai ter um momento que vai chegar lá e você não vai conseguir mais tocar nessa rapidez, né? Então, eu acho que são válidos, é válida a gente aprender com o mais velho, aprender com os mais novos também, mas, porém, tem que ter o respeito, né, de ambos, né? Então, assim, é muito importante a gente sacar que o instrumento de percussão não é só bater, né? Chegar e meter a mão e não tem que saber a nota do instrumento, a afinação que ele tá, tocar tranquilo, para até não machucar o seu corpo. Eu já toquei de um dia eu fui tocar com Beto de Oxum, lá em Minas Gerais, e comecei a tocar novo, aqui, querendo instigado, né? Tava do mesmo jeito e passei mal, né? Passei muito mal, quase que eu morro assim. Cheguei a urinar escuro, a vomitar escuro, né? A corrente sanguínea ali jorrando sangue pro rins, e isso faz muito mal, e a saúde do nosso corpo e a saúde espiritual também, da mesma forma, né? Que o tambor é um portal, né? Peço licença ao Lei Felipe e a Orla também, que eles podem falar sobre isso, que o tambor é um portal, né? Queira que não queira, o tambor ele liga, né, do Aie, né, ao Orum, da terra aos céus. Então não vamos bater no tambor não, vamos tocar o tambor, que é muito importante, e estudar, né, estudar música mandengue, a música malinque, estudar música jurema, porque a gente tem que saber que a jurema tem que ser estudada, a musicalidade tem que ser estudada. Ano passado mesmo liguei para o Luiz Felipe várias vezes, me manda aí o metrônomo, por favor. Toca aí 80, 90, e aí tu vai definindo as notas, né? Fui gravar agora, aí eu olhei, aí teve um momento que o andamento era mais rápido, aí eu bota aí pra escutar, aí coloquei, eu de caramba, saiu ali. Não tem uma nota, né? Não foi de bolo por conta desses estudos, né? E é isso. Vamos estudar que vai melhorando, né? A musicalidade do nosso estado e do Brasil, e para mostrar para o Brasil. Perfeito. Galera, vamos ouvir aí agora então, aproveitando aí a deixa de Emerson. Eu queria colocar aqui agora pra gente ouvir a Macumba da Mangueira, né? Já que a gente já falou tanto aqui agora há pouco. É um material, como eu falei aí anteriormente, que tá no canal aí do grupo, tá no YouTube, mas eu vou colocar aqui agora pra gente ouvir também. E vamos abrir os ouvidos aí. Minha música. Alô, ouvintes da Frecaneca FM, Manuel Malaquias aqui. A gente tá no programa Minha Música, né, no terceiro episódio da terceira temporada já. Para quem tá chegando agora, a gente tá com o grupo Trindade Cabocla. Eles lançaram recentemente no YouTube o documentário intitulado Meu Tambor, Minha Jurema, Minha Escola. E a gente tá aqui hoje batendo um papo sobre os temas aí que eles trouxeram nesse documentário, sobre diversos assuntos dentro da musicalidade da Jurema, especificamente. Ian, você falou muito no documentário, né, nas suas falas, sobre o tocar coletivamente, né? Pensar ali a tríade, né, dos tambores, ou dueto também, né, dependendo do caso, como algo coletivo mesmo, né, como algo unificado, né? Você falou algo sobre fazer os tambores soar em apenas uma voz. Né? Queria que tu desenvolvesse aí um pouquinho sobre essa fala, né, que eu creio que é muito importante. Para começar essa fala, eu vou fazer logo uma propaganda, né? Que é de um grupo meu, onde eu faço as oficinas aqui em São Paulo, que através de alguns estudos, fui desenvolvendo essa oficina chamada Cânticos Sagrados do Xangô do Recife, né? E para chegar no nome do grupo, foi preciso vários dias e noites de pesquisa, de pergunta,
E aí o maestro, o Felipe, ele trouxe para mim um nome de uma coisa, e é sobre isso, né? Que é Egbelu, né? É o coral de tambores. Então, por que os tambores têm que tocar coletivamente? Porque é um coral. Porque é um coral, né? A gente vê muito isso, eu vejo muito isso aqui em São Paulo, no Sudeste, e algumas pessoas já tem Catimbó Jurema, já tem terreiros de Nagô aqui, e acha muito bonito a gente tocando lá em Recife, né? Acha muito bonito, só que na hora de tocar, a galera não entende que o que eles estão ouvindo não é um tambor só, saca? São 3 tambores. A galera já entra e quer tocar, acaba que aqui, querendo tocar do mesmo jeito que a gente toca, só que acaba misturando, né? Não entende que são 3 tambores, né? Nesse lugar que a gente tá lá no documentário tocando lá na casa do maestro, se você parar para observar, que é uma parada que eu estudei muito com o maestro me falou muitas vezes sobre esse rolê, que é parar e observar o que cada tambor tá fazendo, né? Então, quando eu falo dessa coletividade dos 3 tambores tocar só, é que é 3 tambor e uma só voz, né? São 3 tambor tocando e uma só voz. Né? Nessa macumba a gente consegue sentir nos vídeos aí que vocês estão escutando a gente tocar, nos áudios que vocês estão ouvindo a gente tocar, eu, o maestro e o Emerson, essa união, né? Você não escuta um tambor, você escuta aquele coral maravilhoso. Essa semana eu fiz um corte lá na página da Igbelu, tem uns cortes que é o Café com Macumba que eu faço lá, e eu trouxe a gente, né? Eu, o Emerson e o maestro tocando os tambores, e eu parei para olhar a gente tocando assim, como uma terceira pessoa uma quarta pessoa que ia lá fazer a publicação do vídeo, e eu fiquei olhando, cara. O Emerson, ele tava, acho que na casa de Mãe Penha, velho. O maestro, acho que ele tava na casa de Dona Jandira. Eu tava lá no Alto São Isabel, na casa de seu Zezinho, e acho que até me emociona falar isso. Eu olhando, bicho, a gente arrepia, velho. Bicho, a gente tava tocando ali um entrosamento que, saca? É uma coisa incrível, velho, isso. A gente tava com um entrosamento e é isso, é 3 tambor, mas é uma voz, velho. É aquele sentimento, é aquela pegada. Tem que ter, né? Não adianta a gente querer tocar mais do que o outro. Eu falo isso por mim, saca? Que acho que daqui do grupo eu sou o mais novo, vou fazer 30 anos agora, espero dia 7. Então, pra mim hoje, ter essa ciência de parar e dizer assim, caramba, velho, quem é esses 3 caras tocando? Se eu tivesse escutado, eu ia dizer, caramba, bicho, quem é esses caras aí, velho, que tá tocando? Bota aí pra eu ouvir. Então, é importante que a gente tenha o indígena, né? Os povos originários aqui do Brasil, eles acreditam que o som da maraca, das sementes dentro da maraca, elas afastam maus espíritos. Massa? O africano, ele acredita que os toques dos tambores ali em seu loop, não é isso? Que é um loop, né? Ele vai ficar circulando ali. Em seu loop, ele traz um mantra que ajuda na incorporação, que ajuda a afastar maus espíritos, mais energias, e que traz felicidade, né? Que traz alegria, não é isso? Então a gente tem a junção disso tudo, a maraca como um tambor, como um próximo tambor, né? A gente chama de terno, mesmo tendo 2 ou 3 ou 5 instrumentos envolvidos ali. A gente do Xangô do Recife, quando eu leio o Xangô do Recife, eu quero ler também Jurema Sagrado, o pessoal do Xambá e outros terreiros de Catimbó que fazem ali, né? E trazem essa coletividade, né? São vários tambores e traz esses três sons, né? Essa junção. Então, eu acho importante a gente ter essa coletividade, tocar coletivamente, que a gente consiga realmente distinguir. Quando eu falei que a gente consegue ver, aqui no Sudeste, eu particularmente consigo ver várias pessoas que acham legal a gente tocando e querem tocar também, só que não tem a ciência de que, tipo, é dividido, a gente tá escutando uma coisa só, mas são frases diferentes. Não adianta querer achar bonito e pá, puf, pá, tá, tá, tá. Não, calma, escuta, para, estuda. Eu já cometi esse erro muitas vezes, então eu tô falando por mim. Escuta, para, dá uma sacada, porque é isso mesmo. É importante ter os 3 tambores, né? Eu vejo vários vídeos várias pessoas me mandam um vídeo de uma que não é minha particularidade, mas eu vou trazer pra cá, que é do pessoal da Umbanda que traz 10, 15 atabaques tocando na mesma hora.
e a gente vê que são vários tambores que por muitas vezes eles tocam a mesma célula rítmica, e a gente com 3 tambores a gente consegue passar um só sentimento, um só ritmo ali para você receber. Tem que entender que é bom estudar esse ritmo, essa divisão dos ritmos, o que cada tambor passa, para poder depois a gente trazer e fazer essa sequência, porque é maravilhoso, né? O Igberu, o coral de tambores, né? O coral de tambores, a sonoridade que passa por aquilo ali, pra gente que tá escutando, é tipo perfeito, maravilhosa. Véio. Pelo menos é isso que eu queria falar em relação a esse trampo aí. Nossa. Muito bom, Ian. Gente, eu queria passar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Muito massa, muito conhecimento, são muitos detalhes, né? A gente sabe, né, que muitas dessas coisas a gente aprende na vivência mesmo, né? Os meninos estão oferecendo um serviço aí, ó, que vale milhões, pô, de graça pra todo mundo ouvir aí. Muitos conhecimentos, muitos detalhes. E, assim, o tempo é curto, né? Infelizmente, eu tenho 1 hora nesse programa só. Então, a gente vai ter que ir para o bloquinho final aí. Queria fazer umas perguntas finais. E agradeço demais vocês. Vou deixar para agradecer certinho no final, né? Mas eu queria entender aí como é que tá os planos de vocês, o que é que o grupo tem pensado aí, tem planejado, o que é que tem pro futuro aí do grupo, o que é que a gente pode esperar aí também, enquanto ouvinte, enquanto espectador aí do Trindade Cabocla. Acho que a frase é: pode esperar. Pode esperar, que é como se a gente estivesse tecendo um relho, sabe relho? Chicote de matuto. A gente tá tecendo um relho de couro, mas ele ainda não tá pronto. Quando ele estralar, a galera vai ouvir. A gente tá trazendo coisa de qualidade para as pessoas. Esse ano tem, acho que talvez 2 álbuns novos da Trindade Cabocla. Um é certo. Até o fim do ano a gente decide se vai gravar o outro, porque a caminhada da gente a gente é bem versátil. Deu para perceber que a gente tá com a cabeça bem aberta, né? O Odu Oxé mesmo diz que cabeça dura não quebra a miséria, e o ancião, quando se curva, ainda assim está de pé. E a gente tem alguns cocos autorais. O que eu posso deixar claro para você é que, em primeira instância, a gente vai gravar coco de ninguém. Em segunda instância, também não. Vem muita coisa aí que é autoral da Trindade Cabocla, mas que vai fazer as pessoas sentirem o gostinho do passado, com a gente cantando hoje. Pelo respeito e, de fato, as amarras que nós temos ao passado. Então, quando a gente compõe, a gente não consegue compor um melody, não consegue compor um carimbó do Pará, porque a gente não é dessa vertente. A nossa vertente, ela vem um pouco mais voltada para os senhores bigodudos do passado. E assim a gente vai seguir. Então, agora em maio, já vai ter álbum novo da Trindade Cabocla na praça, né? Um álbum chamado Brincadeira em Casa, que só quando as pessoas verem a brincadeira é que eles vão poder brincar junto com a gente. Eu não posso contar muito sobre, mas que já vai trazer muito do passado e muito do que tem na nossa loucura musical. E até o final do ano nós temos um outro álbum da Trindade Cabocla que vai trazer cocos mais complexos, digamos assim, que foi composto por nós 3, coco meu, coco de Ian, coco de Emerson, coco de nós 3 juntos, coco de Emerson com Ian, coco de Emerson comigo, coco de Ian comigo, e assim sucessivamente, né? A gente vai trazer coisa boa para as pessoas. Os planos são maravilhosos. O relho está sendo tecido. Quando ele estralar, a galera vai ouvir, com certeza. Olha aí, minha gente, prometeu, hein? Prometeu. Muito massa, já tô na ansiedade aqui e vou cobrar um convite aí. É isso aí, né? A Trindade Cabocla é isso, né? É terra, é céu, é movimento com os 3 caboclos que tá nesse encontro, né? De chorar mesmo, assim, né? Quando eu digo de chorar de saudade, de alegria, assim, né? Quando a gente perde alguém, não dói, mas depois aí quando passa, é uma saudade que a gente ama, caramba. Hoje eu vou lembrar de minha avó, e tu chora ali de felicidade, tu vai comer um cuscuz, sabe? Tu vai tomar um café, tu caramba, o gosto, tu vai saborear, tu vai saber, tu vai comer na pressa, tu não vai engolir, tu vai saborear. Isso, né? Vamos que vamos. Não vai passar batido, vai ter que saborear. E aí, Ian, fala tu. Aguardem, é isso. Eu tô muito ansioso por esse momento, de verdade. Eu acho essa Fundação da Trindade Cabocla me trouxe coisas que eu jamais ia poder esperar da vida, assim. Então aguardem vocês também, viu? Aguardem. Massa demais. Para finalizar, galera, eu queria que vocês deixassem aí as considerações finais de vocês e, mais importante, né, que vocês deixem as redes de vocês, os caminhos aí pra galera encontrar os trabalhos de vocês. Além do grupo aí, cada um também exerce um trabalho, né?
diferente. O Oloye, como falou, é influência digital também, e tem seus trabalhos dentro dele. Ele é sacerdote dentro do culto, né? Orla constrói tambores também. Importante aí, galera, fazer a divulgação dos trabalhos, né? Emerson também, percussionista, atua aí lá no Sudeste. Galera, falem aí como é que vocês estão atuando, como é que a galera pode encontrar vocês aí, e vamos fazer o trabalho girar. Justo. Então, eu vou deixar minha mensagem final aqui. Eu quero agradecer a Mané Malaquia, nosso amigo, nosso irmão, que em meio a tanta falta de atenção, né? Porque grupos, pessoas no mundo inteiro sofrem falta de atenção, né? Assim, as pessoas não dão atenção àquilo porque nós somos santo de casa e para muita gente a gente não faz milagre. Então eu quero agradecer primeiramente por tirar um tempinho para olhar, dar atenção ao nosso trabalho, dar atenção à nossa voz, agradecer à Rádio Frei Caneca pela oportunidade. A gente tá aqui podendo expressar um pouco, porque tocando a gente tem que ficar calado ou respondendo ponto. Não tem como a gente falar sobre o que passa dentro da gente no tambor. Então aqui a gente conseguiu expressar verbalmente, a gente consegue mostrar quem é no tambor, mas expressar verbalmente foi bom. Então obrigado pela oportunidade, primeiramente. A mensagem que eu quero deixar para todos vocês que vão assistir essa entrevista aqui é que ainda ontem eu fiz uma live na minha rede social falando justamente sobre isso. A semelhança e a diferença, ela precisa gerar, no mínimo, curiosidade e união. Nunca é julgamento, apontamento, distanciamento, discórdia, briga. Então que o tambor da Jurema, por mais diferente que seja, da Zona Sul, da Zona Oeste, Zona Norte, seja lá onde for, no centro, por mais diferente que ele seja, eu peço a você que é tocador de tambor, você que canta Jurema, você juremeiro, Babalorixá de Nagu de Quito, Jeje, Angola, Moçambique, eu estou pedindo para que vocês se unam de uma forma generalizada. Mas eu acho que era para vocês criarem consciência, no quanto a galera já tenta destruir tudo que a gente tem, que não há necessidade nenhuma da gente estar tentando destruir um ao outro. Vamos buscar a evolução dentro do culto, como pessoa e na sociedade. E a divindade irá nos ajudar com toda certeza. Oloye Felipe, Babalaú, Ifatobi, Farinhê, Xutunde, Olonão, Mombala, Xelenu, Oxum, Adedolá, o preto que aqui vos fala. Deixo aqui nas minhas redes sociais, pode procurar lá. Todas elas é a mesma coisa. Botou Oloye Felipe. Onde você colocar no Spotify, com os álbuns que já foram lançados por mim, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você procurar Oloye Felipe. Até então, só encontrei eu. Né? Toda vez que pesquisa só tem eu. Então coloca lá Oloye Felipe que vai me encontrar. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu. Faço de minhas palavras a do Oloye Felipe, né? Babalaú, um sacerdote que a gente considera muito, pernambucano arretado, né? E minhas redes, né? Barro Santana, Tambor Olinda, que eu fabrico também umas zabumbas de forró, umas zabumbas alfaia, né? A famosa alfaia. De vez em quando também faço parceria com Orla de fabricação de ilu, né? E uma frase muito massa, assim, né? Já que falamos também sobre a percussão, que eu não vejo separação nenhuma, né? Com nenhum terreiro, ao contrário, graças aos terreiros que a percussão ela é viva. Então, a grande frase do nosso saudoso mestre Dana Vasconcelos, né? Amém e amém, né? Saravá. E agradecimento a Manuel, a Frei Caneca e de A a Z de 0 a 100 para não esquecer de ninguém, né? É isso aí. Axé, gratidão. Manuel, gratidão. O nome do meu bisavô era Manuel Martins da Silva, então, pô, massa, gratidão aí ao maestro, ao Emerson, gratidão, Frei Caneca, já ouvi muito, gratidão demais por estar aqui nesse momento. Espero que todo mundo possa estudar, que a gente possa estudar entre si, né? Que a gente possa se unir também, que assim como o maestro falou, e correr junto nessa união melhor. As minhas redes são @orla.oficial com H, né? E é onde lá eu tenho um trabalho lá, uma websériezinha chamada Ritual de Fazer Tambor, e tenho também o Egberu África Musicada, que é uma orquestra, né, um coral de tambores, onde eu faço algumas oficinas do Cânticos Sagrados do Xangô do Recife, aqui em São Paulo, e trago algumas novidades aí. E é isso. Axé, gratidão demais a vocês. Poxa, gratidão, velho. Axé. Gente, eu queria agradecer também demais. Eu já acompanho aí tem um tempo todos vocês. É uma honra para mim, meus respeitos, né? Enquanto uma geração que vem um pouco depois de vocês, pude aprender com o Emerson diretamente também, né? Então fez parte aí da minha história, fico muito feliz.
Aos ouvintes, acompanhem o grupo. A gente vai ter que ficar no pé aí. Toda vez que postar alguma coisa, vai ter que perguntar: cadê o álbum? Porque o cara prometeu aí. Então vamos ficar no pé, que eu já tô ansioso aqui pra escutar. Então, aos ouvintes, continuem na nossa programação. Esse foi o Minha Música, né? Foi o terceiro episódio, né, da terceira temporada. Semana que vem voltamos com outro episódio, com outra temática. Frecaneca FM, toca a cultura, toca o Recife, toca você. Tchau, tchau. Esse programa tem produção, curadoria e montagem minha, Manuel Malaquias, assistência de produção de JP Rodrigues e finalização de Gui Barreto. A trilha que você ouve durante o programa chama-se Cérebro, de Matheus Dalia. Frecaneca FM, toca cultura, toca o Recife, toca você. Você acabou de ouvir o programa Minha Música.